Sem dúvidas, essa casa reconhece o seu trabalho à frente dessa importante pauta e para todos nós tenho certeza que é um prazer enorme te ter aqui com a gente. Com a palavra, o vereador Ramon. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Da tribuna. Senhora presidente, nobres pares aqui presentes, hoje é o meu primeiro dia do grande expediente. Já subi outras vezes aqui na tribuna, então concordo realmente com o que o vereador Tenente Cristiano Becker falou a respeito da tribuna, que é um local sagrado para falar. Gostaria de fazer uma citação aqui, Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Foi assim que se tratou a minha candidatura e depois a minha eleição. Então, eu acredito que diversos colegas aqui não me conhecem. Foi uma certa surpresa ter sido eleito nessa legislatura e eu estou aqui para me apresentar a todos os senhores e senhoras e aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais. Eu sou o Ramon de Oliveira Teles, nasci aqui em Caxias do Sul, no Hospital Pompeia. Então, sou cidadão dessa grandiosa cidade que eu tenho muito carinho e apreço. Estudei no Colégio Estadual Imigrante, então sou filho de pessoas comuns, assim como você que está nos assistindo aí. Estudei 10 anos naquele colégio, com o qual eu tenho muito carinho. Sempre vou lá, inclusive a atual secretária de Educação foi a minha diretora, enquanto eu era aluno. Morei aqui em Caxias do Sul até os meus 19 anos de idade. Foi quando eu entrei no núcleo de preparação de oficiais da reserva, aqui no 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, que foi onde eu conheci a carreira militar. Servi naquele ano como aluno do NPOR e depois eu fui para Porto Alegre com a ajuda de muitas pessoas. Minha família não tinha condições para pagar um cursinho, porque como durante a árdua rotina de você que está nos assistindo, eu sei que é uma árdua rotina, acordar cedo, ir para o trabalho, à tarde mais cansado ainda e à noite ter que estudar. Eu estudava à noite. No ensino médio eu tive que fazer aquela opção. Ou eu recebo e consigo conquistar as minhas coisas, comprar o meu primeiro celular, comprar um tênis, ou eu permaneço estudando de manhã. Então eu escolhi estudar à noite. Foi quando, pela manhã, eu estudava no Senai, na mecatrônica, lá próximo à Universidade de Caxias do Sul. Na parte da tarde, eu fazia estágio, aqui ao lado, na Prefeitura de Caxias do Sul, no setor de fotocópias. Não era o Xerox, era fotocópias, na época. E à noite eu estudava no Colégio Imigrante, uma árdua rotina, que eu sei que você enfrenta todo dia. E no ano de 2012, eu estudei muito e consegui a aprovação num concurso público federal da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Em 2013, fui para Campinas, então eu saí de Caxias do Sul com 20 anos. A cidade que eu tanto amo. Perdoe. Saí de Caxias do Sul, fui enfrentar o desconhecido, cursei a minha vida lá, morei em diversas cidades. Depois, no ano de 2014, eu entro na Academia Militar das Agulhas Negras, com muito orgulho, muito orgulho. Entrei na Academia Militar das Agulhas Negras, permaneci lá até o ano de 2017. Me formei oficial do Exército Brasileiro de Carreira, com muito orgulho, muita honra em representar a minha cidade.
O choro não é uma demonstração de fraqueza, mas aquele que tem orgulho de lembrar da sua história. Vou me recompor, só uma água já tá bom. Então, continuando. No ano de 2007 eu me formo. E aí vou rumo ao desconhecido. Vou morar na cidade de Lages, aqui próximo, porque eu queria ficar próximo de Caxias do Sul. Ao longo da minha carreira, eu morei em 10 cidades, 10 municípios. E senhores vereadores, e você que está me assistindo aí, sempre quando eu estava num desses municípios, eu observava, olha essa ciclovia aqui no Rio de Janeiro, por que não podemos ter em Caxias do Sul? Olha essa pista de corrida aqui na cidade de Barreiras, interior da Bahia, por que não podemos ter em Caxias do Sul? Olha só esse parque maravilhoso aqui, com um lago no centro, que mantém a temperatura local, por que não podemos ter em Caxias do Sul? Até que, no ano de 2018, tivemos a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Então, eu estava como oficial do Exército, me identifiquei positivamente com aquele governo, mas como os militares são apolíticos, eu não me manifestava. No ano de 2022, a eleição, o Bolsonaro não venceu a eleição, e até então eu sonhava em ser segurança do presidente da República, que eu tinha a prerrogativa para ser como oficial do Exército, e já não quis mais. Naquele ano, eu tomei uma decisão e falei para minha família, no ano de 2022, dia 31 de outubro de 2022, no segundo turno, falei, família, eu vou largar minha carreira. Todos se assustaram. Como assim? Você vai largar sua carreira? O seu concurso público, você é estabilizado, você é concursado. Meu Deus. Falei, sim. Eu estou desgostoso daqui onde eu estou e eu quero tentar trazer algo melhor para a minha cidade. Foi então que todos me chamaram de louco e até no dia 6 de outubro ainda me chamavam de louco. E eu comecei a minha caminhada, não tinha experiência nenhuma na política, nunca fui político, não tinha experiência. Aquela eleição desse ano de 2024 foi sensacional. Eu agradeço aos 3.089 votos que tive. Nunca tinha entrado na política. Eu nem fiz parte do Grêmio Estudantil do colégio. E as pessoas confiaram em mim. Eu agradeço você que está me assistindo pela confiança e credibilidade. Até no momento, quando um eleitor, eu fui pedir voto, né, durante a campanha, como é a legislação, fui pedir um voto e a pessoa me olhou nos olhos e falou, tá, e o que eu vou ganhar votando em você? Eu olhei no fundo dos olhos dela e falei, ética e moral. Eu não lhe prometo mais nada além disso. Eu não vou lhe prometer que eu vou fazer uma obra na frente da sua casa. Eu não vou lhe prometer que todos os seus problemas serão solucionados. Não. Eu prometo ética e moral. É isso que está ao meu alcance, como legislador. E as pessoas ficavam sem palavras, porque normalmente existem políticos que prometem. Tanto que, certa feita, eu chego lá próximo da minha residência e um rapaz chega para mim assim, ó, tá aí o político que não prometeu nem um pastel para ninguém. Eu falei para ele assim, ó, muito obrigado, isso é um elogio para mim. Não prometi um pastel para ninguém. Mas, meu amigo, eu tenho para apresentar para você o meu projeto de lei, bilhete único. E se esse projeto de lei for aprovado, você vai andar de ônibus mais barato. A sua família vai andar de ônibus mais barato, você vai conseguir chegar em todos os pontos da cidade, você vai conseguir trabalhar mais se quiser, você vai conseguir fazer o que você quiser pagando mais barato. Aí sim, você vai me dar um pastel. Combinado? Ele sorriu, apertou a minha mão e disse fechado. Tanto que estou aqui para apresentar o meu projeto de lei para os senhores. Nós teremos a oportunidade para isso, mas eu acho um momento muito oportuno de apresentar o projeto de lei do bilhete único para melhorar e dar mobilidade urbana para a nossa cidade de Caxias do Sul. Eu, como já comentei anteriormente, tive a oportunidade de conhecer mais de 10 municípios no Brasil e outros fora do Brasil. Então, eu acredito que nós tenhamos que trazer as boas ideias para cá. Tem muita gente que critica Caxias do Sul, porque não morou
lá no interior da Amazônia, onde eu morei, em São Gabriel da Cachoeira, onde temos problemas de saneamento. Tem muita gente que critica Caxias do Sul, porque não morou no interior da cidade, lá em Barreiras, na Bahia. Cada cidade tem a sua especificidade. Então, nós temos que trazer o melhor para cá. E o melhor está aqui, senhores. Bilhete único. Como é que funciona o sistema? O bilhete único é um valor diário que você paga. As estimativas é algo em torno de R$11. E você anda pela cidade inteira. Isso já existe em São Paulo, capital, já existe em Campinas. Por favor, por gentileza. Declaração de líder. Segue da tribuna em declaração de líder o vereador Ramon. Obrigado, líder. Continuando. Então, com esse bilhete, você consegue acessar toda a cidade, todo o município. Você paga um valor diário nele, que nós estamos estimando algo em torno de R$11, que é o quê? Uma passagem de ida e de volta. Por que isso, senhores? Eu estive na empresa que tem a concessão, que é a Visat, Viação Santa Teresa, estive lá conversando com o seu diretor executivo. A Visat tem um contrato com a prefeitura, que ela tem que rodar 800 mil quilômetros por mês. 800 mil quilômetros por mês. Ou seja, os ônibus já estão rodando. Já estão rodando, os ônibus já estão na rua. A minha vontade e a vontade da população é que esses ônibus andem com plena capacidade. Com plena capacidade. Toda a população dentro desse ônibus. E, com a implementação do bilhete único, a senhora que está aí na sua casa, que paga 4 passagens para ir trabalhar, vai passar a pagar apenas 2. Você que se obriga a comer uma quentinha no centro da cidade, vai poder ir para sua casa almoçar, ou ir para sua casa levar o seu filho no colégio. Isso dá mobilidade urbana. Você que mora lá em Forqueta, como a nossa querida e estimada vereadora, vai poder trabalhar lá no Serrano, se você quiser. Porque hoje em dia as pessoas estão agarradas, nós não temos mobilidade. Eu trago novamente mais um exemplo. Na Europa, tem pessoas que trabalham na outra cidade e vão de transporte público. Aqui não tem como. Aqui, se a pessoa quiser ir para o centro, ela tem que ir de carro, ou vai a pé, ou vai de Uber. Por quê? Nós estamos com a pirâmide invertida. Tem pouca gente no ônibus, cada vez a gente aumenta mais a passagem para conseguir angariar o recurso. E, ao final, a conta não fecha, que nós temos um contrato, a empresa tem que oferir 6% de lucro, e, ao final, faz o cálculo, aqui na Câmara de Vereadores, nós temos que, mais uma vez, votar um subsídio. Então, senhores, com essa ideia do bilhete único, nós, pela primeira vez na história dessa cidade, não precisaremos votar o subsídio, porque a empresa vai ser autossuficiente. A empresa tem que oferir lucro, com certeza tem que oferir lucro. Ninguém trabalha de graça, não é filantropia. Mas o lucro dela tem que vir da população que utiliza. E para a gente fazer a população utilizar, nós precisamos de transporte público eficiente. Continuando, olha os benefícios. Mais economia no transporte, mais agilidade no deslocamento, mais facilidade para quem estuda e trabalha, que foi o que eu passei. E eu quero que você não passe por essas dificuldades. Mais benefícios para o empreendedor, porque quem paga a passagem muitas vezes é o empresário, vai ter redução de custo para ele também. Maior pontualidade dos colaboradores mais felizes e satisfeitos, benefício para a cidade. Redução de custos aos cofres públicos. Senhores, nós temos, conforme o Plano de Mobilidade Urbana de Caxias do Sul, nós temos que construir mais 11 EPIs na cidade. Estamos falando algo em torno de 22 milhões de reais. Nós acabamos de falar aqui que o município tem 5% do nosso valor de 3,2 bilhões para investir em qualquer outra obra. Da onde que a gente vai tirar? Nos últimos 5 anos foram construídas 2 EPIs. A gente não tem mais de onde tirar dinheiro. Com esse projeto, todas as paradas de ônibus se tornam uma pequena EPI. E também mais benefícios para a empresa que opera o serviço. Com certeza, a empresa tem que oferir lucro. Está aí. Redução do custo de operação. Sim, redução do custo de operação. Frota renovada. Retorna, por gentileza. Passou. Aí, obrigado. Maior utilização pela população. É aí que a gente vai ganhar. A população vai utilizar mais o transporte público. Ônibus circulando em mais pontos da cidade, assim como já foi definido na Câmara de Vereadores, a colocação do marketing na empresa, eu acho muito interessante.
Então, um exemplo prático. Se hoje você pega 3 ônibus para ir trabalhar e 3 ônibus para voltar, você está pagando R$ 32,70 por dia. Com o projeto de bilhetagem do Sistema Único, você vai passar a pagar 11. R$ 11. Isso é mais mobilidade, mais pessoas nos ônibus, mais gente feliz, mais gente trabalhando. Como funciona para os idosos? Continua do mesmo jeito. Idoso não muda absolutamente nada, porque hoje o idoso já tem um sistema de bilhete único. Ele pega o ônibus lá no Bela Vista e vai até Forqueta ou anda na cidade inteira. Continuando, para os estudantes. Para os estudantes, nós teremos uma redução. Então, o valor geral para a população em geral é 11, para o estudante vai ser 5,50, a metade. Isso é mais acesso à educação com mais dinheiro no bolso. Foi o que eu passei. Não tinha dinheiro, você não vai passar. Para isso que serve o político. Ele aprendeu com os erros do passado e ele não repete no futuro. E é assim que eu espero dos meus nobres colegas. É a gente mudar o status quo. Aquilo que aconteceu no passado não precisa tornar-se a repetir. Público em geral, aí a tarifa cheia, R$ 11. Viagens ilimitadas, pegue quantos ônibus quiser. Então, se a senhorinha está subindo a Júlio, cansou a perna, pega o ônibus e vai até a praça. Se a moça trabalha lá em Lourdes, pega o ônibus e vai até Lourdes do centro. Ela não precisa ir até uma EPI. Ela não precisa pagar a passagem novamente, ou não precisa ir a pé. Olha o calor que está na nossa cidade. Então, aqui tem o passo a passo, né, para a aquisição do bilhete único. Pode passar? Se eu perder, tá, aqui é algumas... Uma única coisa que não pode fazer vai ser emprestar. Nós não poderemos emprestar o cartão. O cartão é único, cada um usa o seu. Tá? Pode passar. Antes do bilhete único, passagens caras para quem precisa de mais ônibus. Transporte público menos eficiente. Tempo de espera muito grande. Mais carros nas ruas, mais trânsito e maior poluição, vereador. Mais poluição. Com o bilhete único, olha o sorriso no rosto. Tarifa única de R$ 11 por dia para o público em geral. Transporte gratuito para os idosos, continua do jeito que está, muito bom. Viagens ilimitadas, pegue quantos ônibus precisar. Menos carros, mais fluidez, que era o ponto que nós estávamos batendo antes ali. Transporte coletivo mais acessível e eficiente. Conclusão. O bilhete único não é só uma forma de economizar, é um passo rumo a Caxias do futuro, a Caxias, a segunda maior cidade do estado, aquela que nós, eu e vocês e todos aqueles que estão assistindo, fazemos parte. Então, tem que ser uma cidade visionária. Ok? Beleza? Acabou, né? Perfeito. Então, todos aqui agora conhecem a minha história. Uma parte, por favor. De imediato. Parabéns, então, pela sua colocação. E só para registrar que Forqueta tem ônibus de 40 em 40 minutos e demora em torno de 40 minutos para chegar no centro. Então, seria uma boa resolução para aquela comunidade, assim como tantas outras distantes para a questão da mobilidade. Porque as pessoas não querem mais trabalhar no centro justamente por causa da questão ônibus. Quando o ônibus atrasa, então é 1 hora esperando por um ônibus. Perdeu por 10 minutos para vir o outro ônibus, mais 1 hora. Fora a questão da lotação. Claro que a gente é o último bairro vizinho de Farroupilha, mas tem que ter uma solução para isso, para o nosso transporte público. Bem pertinente e muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Só retificando, eu acho que vocês são o primeiro bairro. Uma parte... É o primeiro da nossa cidade. Tá bom? Então, todos merecem acessibilidade. Pois não, vereador? Antes de mais nada, capitão, quero lhe parabenizar pelas suas explanações ali, né, dado que o senhor fez a sua apresentação, né, e eu quero destacar ali a qualidade do caráter, mesmo conhecendo pouco tempo o senhor, mas percebo a qualidade do caráter, camaradagem e correção que o senhor traz. Só citar um exemplo muito rapidamente, esses dias nos cruzamos
aqui, eu ia falar no banheiro, foi mesmo, tá? Mas eu vou dizer que foi na frente da Câmara de Vereadores. Né? Para não ficar tão... Né? Nos cruzamos ali e, dado que somos militares, querendo ou não, de carreira, né? O senhor capitão do Exército e eu, tenente da Polícia Militar, o senhor e me chamou a atenção muito isso, e eu já comentei com outras pessoas também, inclusive com colegas militares, né, com comandos aqui na nossa região, o senhor me tratou por senhoria, e me chamou muita atenção isso. Eu tenho que tratar o senhor por senhor e lhe prestar continência, como militares que somos, né, e o senhor me trata por... não me lembro qual era a dúvida que o senhor teve, o senhor falou o senhor tenente. Né, me chamou muita atenção, eu quero lhe parabenizar pela sua humildade, né, e que esse respeito que o senhor traz desse nosso seio militar, né, sirva de exemplo, né, inclusive nesta casa. Né, não que tenhamos que tratar todos como senhoria, enfim, né, mas que tenhamos respeito. Meus parabéns pela sua conduta, capitão. Né, e eu quero que saibas que, como militares que somos, uma continência de respeito para o senhor. Era isso, muito capitão. Obrigado. Então, para concluir, presidente, eu me sinto muito honrado em estar aqui. Eu sou membro da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Somos em 23 vereadores, eu respeito cada vereador. Nós temos divergências políticas, com certeza, mas nada vai chegar pessoalmente. Nós debateremos nas ideias. Nós somos moradores de Caxias do Sul, a maioria caxienses, e os que não nasceram aqui agora o são. Então, eu acredito fielmente que todos querem o melhor para Caxias do Sul. E, para concluir, uma última frase, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigado. Uma declaração de líder.